Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Tem gente feliz aqui hoje ou não? Amém? Glória a Deus, eu quero agradecer o Ministério do Louvor. Alguém acende a luz aí para mim? Amém? Que alegria eu poder estar aqui nessa noite e poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para receber essa palavra que não é minha, mas de Deus, e Deus falou muito forte ao meu coração nessa tarde. E eu gostaria que você abrisse o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21 a seguir. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Eu vou ler na NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Você que está em casa aí também, você é muito bem-vindo. Nos ajude aí compartilhando o link do culto com seus amigos pelo Facebook, WhatsApp. E nós estamos acompanhando também, você pode dar um glória a Deus aí também, aí onde você está. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se não achou, diga eu também. Amém. Todo mundo achou aí. 2 Coríntios 1, verso 21 diz assim: Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Diga, é Deus. Mais forte, gente. É Deus. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em o nosso coração. Eu vou ler de novo, que é só 2 versículos. Diz assim, ó: Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em o nosso coração. Amém? Feche seus olhos, por favor. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite reunidos no Teu nome, ó Deus. E o desejo do nosso coração é que o Senhor possa revelar para a gente a Tua palavra. Revela, Senhor, para o nosso coração, Deus, quem realmente nós somos em Ti, ó Deus. Pai, que a Tua presença possa ser real neste lugar. Pai, que nós venhamos receber a Tua palavra, Senhor. Está com o coração aberto, sedento, ó Deus, que a nossa atenção esteja, ó Deus, na Tua palavra nessa noite. Tu és bem-vindo aqui, amado Espírito Santo. Ser conosco é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Eu gostaria de falar num tema nessa noite sobre selados com o Espírito Santo. Você pode falar para o teu irmão aí? Selados com o Espírito Santo. Amém? Eu gostaria que você aumentasse o seu grau de expectativa aí, amém? Selados com o Espírito Santo. Sabe, se você ver na história, você vai ver que o selo lá nos templos, nos tempos bíblicos, na antiguidade, era uma marca feita sobre animais, sobre escravos ou sobre um bem, para destacar quem seria o dono daquilo. Então o selo também era um lacre. Se você pesquisar, você lá na escola, você já estudou lá na matéria de história, provavelmente que lá existia selos, que era um lacre onde as pessoas utilizavam aquilo lá para identificar quem que era o destinatário, que estava mandando aquela carta ou aquela correspondência. E o selo era um lacre também, sobre algo determinado por uma autoridade superior. Cartas também eram seladas na época, com a marca de um anel real, para mostrar o valor que havia ali decretado, né, de quem estava enviando aquela correspondência. Era também como uma assinatura, ou como a Bíblia traz, um sinete, né, um sinete, ou um carimbo, uma massa que, aquela massa, ela ficava, depois que passava algum tempo, ela ficava como se fosse um concreto ali, e ela pegava a marca daquele anel, daquele carimbo, que os reis, na época, as autoridades utilizavam. E esse significado do selo, ele mostra que quando se fala em selo lá
na Bíblia, no Novo Testamento já, é atribuído ao Espírito Santo. Refere-se a algo que foi marcado como propriedade de Deus. Amém? Estão me entendendo? Algo que foi concluído. É o próprio Deus selando com o Espírito Santo, com a presença dele, algo que é dele agora. Então, no Novo Testamento, esse selo significa uma propriedade de Deus. E Deus, então, vai dizer que quando uma pessoa é selada por Deus, quando ela é propriedade de Deus, ela é selada pelo Espírito Santo. E selar nos lembra, então, pôr um selo numa carta. O selo de uma carta hoje talvez tenha muita diferença do passado. No passado, o selo era a confirmação de que quem estava encaminhando a carta era realmente a quem ela se referia. Ou seja, era o dono daquela carta. Quem fez aquela carta, quem escreveu, era o destinatário. Então, essa pessoa colocava lá o selo dela, que era um selo que identificava de quem aquela carta era. Amém? Estão me entendendo? Então, para atestar que a carta ou algum outro documento oficial eram verdadeiros, o rei, na época, ou outra autoridade, ele selava, ou seja, ele marcava com o seu anel. Era como se fosse um carimbo, ele carimbava lá, ele selava com o seu anel aquela correspondência. Resumindo, então, quem sela é o rei. Amém? Estão me entendendo? Amém, gente? Quem sela é o rei. E no nosso contexto aqui, Deus Pai, Ele é o rei. Ele é quem sela agora com o Espírito Santo. Amém? Então, nesse texto que a gente leu, Deus Pai, Ele vai selar as nossas vidas com alguém chamado Espírito Santo. Estão me entendendo? Amém? Então, o selo é uma comprovação de que a carta foi enviada pelo rei. Amém? A carta foi enviada pelo rei, por Deus Pai. Só que Deus só sela as cartas que são dele. E a gente precisa entender isso nessa noite. Deus, ele só sela as cartas que são dele. Deus não sela cartas que não é dele. Sendo assim, nem todas as pessoas são seladas, ou seja, nem todas as pessoas são de Deus. A carta entende que é selada. Quando eu e você somos selados pelo Espírito Santo, somos selados por Deus através do Espírito Santo, nós entendemos que nós somos selados. Quem é selado por Deus sabe que é selado. Mas como nós sabemos se somos ou não selados por Deus? Para isso nós precisamos entender o que é o selo de Deus nessa noite. O que é esse selo? O selo, ele é válido para que outros percebam que a carta pertence ao rei. Esse é o primeiro ponto. O selo de Deus, ele é válido na vida de alguém para que as outras pessoas percebam que aquela carta pertence ao rei. Outras pessoas conseguem reconhecer o selo de Deus nas nossas vidas. Estão me entendendo, gente? Amém? Então, é como se fosse assim, ó. Deus, ele vai carimbar uma carta. Quem é a carta? Hã? Quem? Como? Mais forte? Quem é a carta? Somos nós. Amém? Nós somos a carta. Deus, ele vai carimbar a carta, que somos nós, com um selo chamado Espírito Santo. Então, o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Então, nós somos a carta de Deus. Amém? Estão me entendendo? Nós somos essa carta. E esse Deus, então, vai selar a carta que é dele com o Espírito Santo. Então, o selo é válido para que as outras pessoas, elas conseguem então perceber, elas conseguem reconhecer quando uma pessoa é selada pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. Amém? Então, as outras pessoas conseguem reconhecer o selo de Deus nas nossas vidas. Além de servir como confirmação, o selo também tinha uma outra função muito importante. O selo, ele guardava,
o conteúdo da carta para que ninguém lesse até que o destinatário recebesse. Tá, se Deus é o dono da carta, que vai selar a carta que somos nós com o Espírito Santo, quem é o destinatário? Hã? Isso me fez pensar hoje. Quem que é o destinatário? Quem se arrisca aí? Se Deus, Ele vai selar uma carta com o Espírito Santo, essa carta que somos nós, para quem que Ele direciona essa carta? Eu não sei se você já viu aquele filme, né? Cartas para Deus. Quem já assistiu aquele filme, Cartas para Deus? É interessante aquele filme porque não tem nada a ver com a mensagem que a gente vai falar hoje. Na verdade, talvez o nome desse filme, dessa mensagem hoje, talvez não seria Cartas para Deus, mas nós diríamos que nós seríamos as cartas de Deus para o mundo, para as pessoas. Então, eu e você, nós somos a carta de Deus para as pessoas. Por isso que Jesus vai dizer lá em Marcos 16:15, projeta para mim. Olha a ordenança de Jesus. Jesus, ao escrever uma carta, agora, quando a pessoa ela se entrega a Jesus, ela passa a andar em novidade de vida, ou seja, Jesus então começa a escrever uma nova história na vida dela, ela se passa então de criatura para filho de Deus, ela começa então a ter o selo do Espírito Santo, que revela quem ela é, e aí Jesus então vai dizer em Mateus 16:15, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? Toda criatura. Então nós somos uma carta de Deus direcionada para as pessoas. Amém? Você é uma carta de Deus selada com o Espírito Santo para as pessoas que estão à sua volta. E as pessoas precisam reconhecer o selo que há na sua vida. Estão me entendendo, gente? Amém? As pessoas precisam reconhecer o selo. Agora, olha comigo em Mateus 5:13. Olha o que diz lá. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas um velador, e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem, o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus vai dizer agora para a gente, para quem tem o selo do Espírito Santo na vida dele, para quem que ela vai direcionar essa carta. Então as cartas são de Deus, seladas com o Espírito Santo, para as pessoas que estão à nossa volta. E aí Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra, vocês devem dar sabor na vida das pessoas. E aí no verso 14 diz, vós sois a luz do mundo. E aí ser luz, né, num lugar como esse aqui, onde já tem luz, está ligado à luz, talvez não faça tanta diferença. A luz faz diferença no meio das trevas. Amém, gente? A luz faz diferença aonde não tem luz. Então, não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. Ou seja, não coloca a luz lá escondida, mas ele coloca no velador para iluminar a todos que estão na casa. E aí, o verso 16, Jesus vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas espera aí, não é uma luz própria minha, porque eu não produzo luz. Você não consegue produzir luz de si mesmo. Eu preciso produzir uma luz que não é minha, mas que há em mim, que é o Espírito Santo. Que são os meus atos, as minhas atitudes, precisam glorificar Jesus. Estão me entendendo, gente? Amém? Então, Jesus vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Então, eu sirvo, o selo do Espírito Santo em mim serve para autenticar
a ponto das pessoas olharem para mim e não ver a minha luz do Rafael, mas ver a luz de Jesus que é em mim, a luz do selo do Espírito Santo na minha vida. Então eu preciso resplandecer essa luz que há em mim diante das pessoas, para que elas vejam as nossas boas obras e elas glorifiquem então ao Pai Celestial. Não glorifique a mim, mas ao Deus que eu sirvo, a quem eu pertenço, a quem eu fui selado. Então eu não puxo a glória para mim, a glória é direcionada para quem é dono de mim. Eu sou uma carta que pertence a quem? A Deus. Então, se eu pertenço a Deus, a glória não é da carta, a glória é de quem escreveu a carta. Você nunca viu você pegar e comprar um livro e o dinheiro do livro ser direcionado para o livro. Não, o dinheiro vai ser direcionado para o dono do livro, para aquela pessoa que gastou tempo lá escrevendo. Então, as minhas obras, ou seja, aquilo que eu faço de bom, não é direcionado para mim, mas glorifica ao meu Pai, ou seja, ao meu dono, de quem eu pertenço. Então, as minhas obras, as minhas atitudes, precisam glorificar ao Deus que eu sirvo. E aí fica uma pergunta para nós nessa noite. Será que nós temos glorificado a Deus através das nossas atitudes? Porque você vai ver na Bíblia, que não são apenas objetos que são selados, mas também seres humanos, pessoas. Quando você pega o exemplo lá de Noé, por exemplo. Noé, ele foi um homem que agradou a Deus. Noé andou com Deus. Eu preguei até essa semana aqui, acho que foi terça-feira. Noé andou com Deus. E Noé, ele andou com Deus num mundo, numa época onde todos ali estavam distantes de Deus. Se você ver, você vai ver que Deus havia se arrependido de criar o mundo, o ser humano, porque o ser humano havia se corrompido. Mas Noé, ele andava com Deus num mundo onde todos estavam corrompidos. Noé conseguiu ser sal da terra ali naquele lugar, fazer a diferença, chamar a atenção de Deus, a ponto de Deus então mandar que ele construísse uma arca para que salvasse a sua família e os animais que estavam ali. Então Noé, ele constrói uma arca porque ele andava com Deus. Porque se você analisar, a Bíblia vai dizer que nunca havia chovido na face da terra, nunca tinha caído chuva. E Deus então manda que Noé construísse um barco, porque ia mandar um dilúvio sobre a terra. Mas a Bíblia revela que só caiu orvalho, não tinha chuva. Como que ia dar um dilúvio? Então, para Noé crer nisso, ele precisava ser selado com o Espírito Santo. Ele precisava ter convicção de que ele não era dele mesmo, ou seja, ele não fazia a vontade dele, mas porque ele andava com Deus, ele fazia a vontade de Deus. E eu e você, queridos, nós precisamos ter essa convicção. Se nós somos de Deus, se nós somos selados com o Espírito Santo, nós não fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus, do Deus que nós servimos, do Deus a quem nós pertencemos. E Noé, por acreditar no Deus que ele servia, por acreditar no Deus de quem ele era servo, do Deus que era dono dele, ele decide então construir uma arca. E Noé, então, ele foi aquele homem que conseguiu salvar a família dele e levar para a próxima era, para a próxima geração. Porque Noé andou com Deus, ou seja, Noé, ele tinha uma identidade. Ele conseguiu entender o selo que havia nele, que pertencia ao Deus que ele servia. Mesmo no mundo depravado, Noé conseguiu fazer a diferença. Quando a gente olha lá para Daniel, que ele decide então não se contaminar com as iguarias do rei, ele é lançado lá na cova dos leões. Ele sabia também o Deus que ele servia, porque senão ele não ia orar mais, ele não ia mais se prostrar diante de Deus, ele ia ficar na dele, ou talvez ele ia orar escondido, mas ele resolveu fazer a diferença por onde ele passou. E lá na cova dos leões, Deus livrou ele. Talvez você possa ir para a cova dos leões, não
literalmente falando. Mas alguma situação pode colocar você em risco. Mas se você tem ciência do Deus que você serve, se você realmente é selado pelo Espírito Santo, você faz a diferença por onde você vai. Quando a gente olha também para outros personagens da Bíblia, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram homens de Deus, jovens como nós, também fizeram diferença por onde eles passaram. Eles decidiram não se prostrar diante dos deuses que haviam na época. E por causa disso eles foram lançados numa fornalha ardente. Olha, a fé deles colocaram eles numa situação difícil. Eles foram lançados numa fornalha ardente. Mas eles sabiam de quem eles eram. Eles pertenciam ao Deus vivo. Eles foram selados com o Espírito Santo. Então eles decidiram fazer a diferença por onde eles iam. E eles resolveram fazer a diferença diante de um rei que obrigou a nação toda a adorar a ele. Mas ele sabia ao Deus que ele servia. Eles sabiam ao Deus vivo e verdadeiro quem era, e eles decidiram então não se prostrar diante do rei, e por causa disso eles foram lançados lá na fornalha de fogo ardente. Mas Deus livrou eles. Deus estava com eles no meio da fornalha. A Bíblia diz que nenhum cabelo sequer foi queimado, mas eles foram livrados da fornalha. E aí quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, para o exemplo do cristão, chamado Jesus, nós percebemos também que ele mesmo foi selado pelo Espírito Santo. Quando Deus então envia ao mundo Jesus, a carta para a humanidade, a carta da redenção, selada pelo Espírito Santo, aquela carta, meu irmão, que nos trouxe vida, nos trouxe esperança, e quando nós olhamos para aquela carta, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Jesus, então, foi a carta de Deus, selada com o Espírito Santo, que veio ao mundo. E quando nós olhamos para essa carta de Deus, nós, então, recebemos a redenção. Nós somos libertos. Nós recebemos vida. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas o que há em comum nas pessoas que foram seladas por Deus? Não é uma marca visível, mas sim é um tipo de atitude especial. Todas essas pessoas, elas decidiram, elas tomaram a decisão de rejeitar viver com as outras pessoas que elas tinham contato. Ou seja, aquelas pessoas decidiram rejeitar viver de acordo com as atitudes daquelas outras pessoas que estavam à volta delas. Elas estavam inconformadas com aquelas atitudes. Elas decidiram rejeitar, viver como as pessoas viviam. Elas decidiram fazer a diferença. Elas não se conformaram com o pecado. E o pecado está na nossa geração hoje. E às vezes a gente é levado a nos conformar com o pecado. Não, está tudo bem, não. Fazer sexo antes do casamento, não tem problema. Mentir não tem problema. Orar, não, que isso é coisa careta. Ler a Bíblia, que isso? Isso, queridos, tem levado a gente para longe de Deus. Mas essas pessoas, se você analisar, elas tinham algo em comum. Elas decidiram fazer a diferença, elas rejeitaram viver como os prazeres do mundo ofereciam a elas. Elas decidiram ser diferentes. Os selados, as pessoas que foram seladas, são aquelas que se apartam do pecado e se entregam para viver uma vida que agrade a Deus. Quem é selado por Deus, quem é selado com o Espírito Santo de Deus, são aquelas pessoas que decidem deixar o pecado e entregam a sua vida para viver uma vida que agrade não a ela mesma, mas agrade a Deus. E a gente é levado para agradar a nós mesmos. Às vezes a gente faz as coisas pensando no que é melhor para nós. Como o João está falando aqui agora na oferta. Nós servimos talvez a Deus esperando algo em troca de Deus para a gente.
Nós passamos então a viver não para Deus, mas para nós mesmos, para o nosso bel prazer. Ah, não, eu vou servir a Deus porque Deus pode me dar dinheiro, Deus pode me abençoar, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Não, as pessoas que são seladas, elas se apartam do pecado e se entregam para viver uma vida que agrade a Deus e não a elas mesmas. Olhe comigo lá em 2 Timóteo, projeto para mim, 2 Timóteo 2,19. Olha o que diz lá esse texto. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha o selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Qualquer que serve a Deus, ele precisa renunciar ao pecado. Aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele decide viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Portanto, se as suas atitudes não diferem de quem ama o pecado, de quem não ama o Senhor e despreza os seus conselhos, este é um momento para você parar e refletir um pouco, pois só frequentar um local chamado igreja não garante a sua salvação, meu irmão. Só frequentar um lugar chamado igreja aqui não garante a salvação. Nós precisamos parar nessa noite e refletir nisso. Por que a gente é selado com o Espírito Santo? Sabe, ser marcado com o Espírito Santo por Deus, Pai, é como uma carta que é marcada com um selo pelo rei. Como cada carta ela tem um desígnio, aqueles que são selados com o Espírito Santo possuem este sinal para identificar que são diferentes e para identificar o destino que eles vão ter. Sabe, só os selados pelo Espírito Santo provarão do arrebatamento. Quando Jesus vier nos ares buscar a igreja, só aqueles que são selados com o Espírito Santo estarão com Jesus lá nos ares do arrebatamento. Sabe, só os selados com o Espírito Santo serão livres do que há de vir sobre o mundo lá, a grande perseguição. Só quem é selado pelo Espírito Santo. Mas o que fazer para ser selado então com o Espírito Santo? Olha o texto que a gente leu lá de Efésios 1:13. Olha o que diz lá esse texto. Efésios 1:13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, diga selados, com o Espírito Santo da promessa. Olha o que Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que eu ouço a palavra da verdade, depois que essa verdade entra no meu coração, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, quando eu creio em Jesus como o único e suficiente Salvador para mim, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. E se a promessa, e se a pergunta nessa noite talvez seja, o que eu faço para ser selado com a promessa do Espírito Santo? A resposta para mim e para você nessa noite é crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe, o texto está dizendo, tendo nele também crido. Então, quando eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, como meu Senhor e Salvador, eu estou selado com o Espírito Santo. Amém? Estão me entendendo, gente? Amém, gente? Me ajuda a pregar aí. Então, nós somos selados por Deus a partir do momento que passamos a pertencer a Jesus, ou seja, assim que entregamos a nossa vida ao senhorio dele. Muitos usam o termo aceitar Jesus, né? Embora esse termo seja um pouco equivocado, porque não foi a gente que aceitou ele,
mas foi Ele que nos aceitou lá na cruz do Calvário, e nós então reconhecemos o senhorio dele na nossa vida e entregamos o nosso caminhar a Ele, ou seja, então não é nós que aceitamos a Ele, mas Ele que nos aceitou lá na cruz do Calvário, e nós somos selados pela fé. Então nós somos salvos pela fé. Amém, gente? Nós somos salvos pela fé. Essa é a nossa comprovação de que temos a marca do Senhor Jesus, a marca do Espírito Santo na nossa vida. Você já recebeu o selo do Espírito Santo em você? Sabe, nós vamos procurar compreender um pouco nessa noite o que significa o selo do Espírito Santo na vida do cristão. A primeira marca do selo do Espírito Santo na nossa vida é a marca de propriedade. Você pode falar comigo? Marca de propriedade. Amém? Abre a sua Bíblia comigo aí, por favor. Em 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Sabe, o selo traz a ideia de possuir ou marcar uma propriedade. Então, quando nós colocamos o selo como um símbolo no local, o local que será sinalizado, então, de quem pertence tal coisa, como uma autenticação do dono, ou seja, o selo identifica quem é o dono daquela pessoa ou daquela coisa, né? Isso serve para mostrar que os crentes em Jesus são propriedade particular de Deus. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós então somos propriedade exclusiva de Deus. Você passa de ser dono de si mesmo, você passa de adorar, passa a parar de adorar um Deus chamado eu, e passa então a ser propriedade exclusiva de Deus. Isso serve para nos mostrar que os crentes em Jesus são propriedade particular de Deus. Olha o que 1 Pedro 2,9 vai dizer. É o nosso texto, né? O texto da nossa geração aqui. Olha o que diz lá. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu e você, que fomos regenerados por Jesus, através da morte dele na cruz do Calvário, recebemos então o selo do Espírito Santo em nós, e nós então somos essa geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então os meus atos, as minhas atitudes, precisam engrandecer o nome de Deus. E como têm sido as suas atitudes nessa noite, nesses dias? Como você tem vivido? Você tem vivido para a glória de quem? Você tem engrandecido o nome de quem? Sabe, as suas atitudes revelam quem você é, não aquilo que você aparenta ser. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece por trás das nossas atitudes, Deus sabe aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos de verdade, realmente quem nós somos, não aquilo que nós aparentamos ser. Porque é fácil vir na igreja aqui, levantar a mão, dar glória a Deus, cantar, dar um aleluia, né? É fácil. Agora, quem nós somos quando estamos sozinhos, lá no banheiro, lá no quarto, lá no trabalho? Qual tem sido a nossa atitude? Quem você é de verdade? Somente quem recebe a Jesus Cristo e o declara como Senhor da sua vida é que tem o selo do Espírito Santo. Agora, olha comigo 1 Coríntios 12:3. 1 Coríntios 12:3. Estou correndo aqui por causa do horário. Olha o que diz lá. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala do Espírito de Deus, eu estou lendo a NVI, tá? Por isso,
1 Coríntios 12, 3. Por isso eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Por isso eu lhes afirmo, Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, por isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ninguém que profere pelo Espírito de Deus, vai dizer, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém também pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus que há na vida dele. Então, você se sente propriedade de Jesus? Ou você se comporta como se você fosse dono de si mesmo? Porque quem é selado pelo Espírito Santo tem essa marca de propriedade exclusiva de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos como propriedade de Deus. Amém? Nós não nos comportamos como se nós fôssemos dono do nosso nariz. Nós fazemos o que der na teia, não. Eu faço aquilo que Deus manda que eu faço, porque eu pertenço a Ele. Então, eu não me comporto, eu não vivo como se eu fosse dono de mim mesmo. A segunda marca de alguém que foi selado com o Espírito de Deus é a marca da santidade. Olha o que diz lá em Êxodo 39, verso 30. Êxodo 39, verso 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. Sabe, o sumo sacerdote, quando ele ia assumir lá o seu posto, ele recebia uma coroa, que consistia numa lâmina de ouro, onde estava escrito santidade ao Senhor. Isso revela para a gente lá, Êxodo 28, verso 36. Olha o que diz lá esse texto, é rapidinho. Êxodo 28, verso 36, diz assim, ó, faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras, santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. E o que estava nessa lâmina mesmo? Escrito? Santidade a quem? Ao Senhor. Então, alguém que foi selado pelo Espírito Santo, ele possui essa característica, ele possui essa marca de santidade. Da mesma forma, nós hoje somos sacerdotes de Deus. Naquela época, Arão era um sacerdote, e quando ele ia se apresentar diante de Deus, ele colocava essa coroa, escrita santidade ao Senhor. E hoje nós somos sacerdotes do Deus vivo, e nós podemos ministrar em sua presença, mas a única exigência do Senhor é que nós andemos em santidade. A única exigência do Senhor é a santidade. Quando a gente olha lá em Apocalipse 1, verso 6, olha o que diz lá, Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Então eu e você, nós fomos feitos o quê? O quê, gente? Ele nos constituiu como? Sacerdotes. Reis e sacerdotes para quem? Para Deus. Amém? Então eu e você, nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Se um sacerdote ele entrasse na presença do Senhor e estivesse em pecado, ele morria. A santidade é um compromisso com Deus e a luta contra o pecado. Santidade não é um ato que você faz para tentar pagar Deus com as suas boas atitudes. Porque a Bíblia vai dizer que as nossas boas obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. Então a gente não consegue pagar Deus. Ah não, eu fiz alguma coisa errada essa semana, eu vou começar a ler a Bíblia, né? Vou ler 10 capítulos da Bíblia.
Ah, não, eu pequei contra Deus lá, fiz tal coisa lá e eu pequei, então eu vou orar, eu vou buscar Deus, Você acha que o seu tempo de oração ou a sua leitura da Bíblia consegue pagar Deus pelos seus erros? As nossas boas obras não pagam Deus. Santidade, meu irmão, é um compromisso com Deus. É a luta contra o pecado. Santidade é um ato de gratidão ao fato de Ele ter nos aceitado. Eu, sendo um miserável pecador, sendo alguém falho, fraco, alguém pecador, Ele me aceitou. Então eu preciso ser grato a Ele. E como que eu sou grato? Eu passo a andar em santidade. Santidade é o fato dele, é um ato de gratidão. Quando eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim naquela cruz, quando eu não merecia, e Ele morre no meu lugar, Ele paga minha dívida, então eu passo a andar em gratidão, eu passo a andar em santidade, porque eu sou grato. Não para tentar pagar Deus, porque eu não consigo pagar Ele, a minha dívida é impagável. E aí vem Ele, morre no meu lugar, e paga a minha dívida. Então, quando eu entendo isso, eu passo a andar em santidade, não para tentar pagar Deus, mas porque eu sou grato a Ele, pelo que Ele fez por mim, por Ele ter me aceitado. Você tem buscado a santidade na sua vida, meu irmão? Essa é a segunda marca que alguém que foi selado pelo Espírito Santo tem, se chama santidade. A terceira marca que eu quero compartilhar com você, já estou quase acabando, a terceira marca de alguém que recebeu o Espírito Santo e foi selado com o Espírito Santo, alguém que se tornou filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus, é a marca de promessa. Amém? Olha o que diz lá em Efésios 1, verso 13. Efésios 1, 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Amém? Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, depois que nós recebemos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo da promessa. E aí, em Efésios, um pouquinho para frente, capítulo 4, verso 30, vai dizer assim, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ele tem intenso ciúme de nós, a Bíblia vai dizer isso. Ou seja, nós fomos selados com o Espírito Santo, nós pertencemos a Deus, o Espírito Santo habita em nós, e nós precisamos resplandecer a glória não nossa, mas de Deus, mas eu consigo talvez com as minhas atitudes entristecer o Espírito Santo. E no capítulo 4 aí vai dizer, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, existe uma promessa aí de Deus. Nós fomos selados para o dia da redenção, selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Os crentes têm sido selados, eu e você nós somos selados. Mas nós devemos ter cuidado para não destruir a impressão desse selo. Olha o que diz lá, e eu já vou concluir. 2 Coríntios 1, verso 22. Nos selou como propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia, diga garantia, do que está por vir. Sabe, nos selou como sua propriedade. Nós fomos selados pelo Espírito Santo como propriedade de Deus para proclamar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para ser uma carta de Deus para as pessoas. Então eu fui selado com o Espírito Santo para isso, e agora eu sou propriedade de Deus, e Ele pôs o seu Espírito no meu coração como uma garantia do que está por vir.
Sabe, a vinda do Espírito Santo é a maior promessa de Jesus para o seu povo, meu irmão. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados, nós somos marcados por Deus. Só vai herdar o reino de Deus quem for marcado com o Espírito Santo. Certamente, o selo do Espírito Santo não é algo talvez visível a olho nu assim, mas será no nosso coração, como afirma no texto que a gente leu no início, 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Como diversos produtos hoje se preocupam em ter um selo de qualidade, um selo lá de garantia ou um selo de originalidade, também precisamos nos preocupar com uma igreja, de que nós devemos nos preocupar como igreja, de que os cristãos sejam selados com essa garantia, com essa qualidade, com essa originalidade, combatendo a pirataria espiritual. Sabe, hoje existem muitos produtos piratas por aí. Talvez você compre um tênis, da Nike lá, paga um absurdo, e aí você vai saber que não é original, é falsificado. Aparenta ser original, mas não é. Não tem um selo de qualidade, não tem um selo de originalidade. E assim, muitas pessoas têm vivido. Talvez venham na igreja, mas não tem esse selo, o selo do Espírito Santo. Sabe, gente, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa vida por detrás das nossas atitudes. A gente talvez consegue enganar o pastor, consegue enganar o nosso líder, consegue enganar o nosso pai, a mãe, as pessoas que estão à nossa volta, consegue enganar todo mundo. Mas existe uma pessoa que a gente não consegue enganar, e essa pessoa se chama Deus. Amém? Então, Ele conhece o nosso coração por detrás da nossa máscara. Ele conhece o nosso coração por detrás daquilo que a gente aparenta ser. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe. E será que esse selo é original na sua vida ou é um selo pirata? Que aparenta ser algo, mas não é. Sabe, quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando alguém é selado com o Espírito Santo, ele possui um selo de originalidade. Um selo de filho de Deus autêntico e verdadeiro. Porque não vai para o céu aquele que tem um selo pirata. Porque você não consegue falsificar um selo do Espírito Santo na sua vida quando você chega diante de Deus. E quando Jesus vai, lá no Apocalipse você vai ver, quando ele vai destacar o selo, ele vai abrir o selo. Será que ele vai ser original ou ele vai ser pirata? 2 Coríntios 1, 22. O qual também nos selou. Olha o que diz lá esse texto. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sabe, o significado real da palavra penhor é garantia, que traduz a ideia de compromisso, de uma entrada numa compra, ou seja, quando você, talvez você não saiba disso, mas, por exemplo, quando você vai comprar uma casa, você vai lá e dá uma entrada, dá um sinal que você vai ficar com a casa, é uma quantia em dinheiro, você vai lá e dá um sinal, dá como um penhor a algo que você vai ficar com aquilo lá, vai dar uma garantia. Então, o significado real da palavra penhor é garantia, que traduz a ideia de compromisso, de uma entrada numa compra. Dessa forma, o Consolador, a pessoa do Espírito Santo, ela veio para tornar conhecida a riqueza de Cristo antes de tomarmos posse delas. Estão me entendendo? Então esse é o motivo, porque Ele é chamado de penhor da nossa herança. Olha o que esse texto diz, Efésios 1,14. Olha o que diz lá. O Espírito é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor
da sua glória. O Espírito é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ah, meu irmão, uma ilustração disso é quando a gente olha lá aquele texto lá de Abraão, que ele vai lá e entrega, que entrega a Rebeca lá os presentes de prata, ouro, e à medida que ela vai atravessando então o deserto para encontrar o Isaac, o filho de Abraão, ela tem uma evidência tangível de sua grandeza e riqueza. E esses dons eram uma prova e um compromisso daquilo que ela herdaria com Isaac. Agora, por meio da selagem do Espírito Santo na nossa vida, eu sei que eu pertenço a Cristo. Eu sei que eu pertenço a Cristo, e por meio do penhor do Espírito, eu sei que tudo que pertence a Cristo é meu. Amém? Estão me entendendo? A Bíblia vai dizer que eu e você, nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E quando eu pertenço a Cristo, por meio do penhor do Espírito Santo, eu sei que tudo que pertence a Cristo é meu agora. Que bênção ter o testemunho do Espírito Santo e a segurança de que nós somos uma possessão do próprio Cristo, que iremos herdar todas as coisas por meio dele. Então, o Espírito Santo em nós testifica que nós somos filhos de Deus. Só é filho quem tem o selo do Espírito Santo. E quem tem o selo do Espírito Santo produz evidências. Anda em santidade, anda em retidão diante de Deus, busca a presença do Senhor, busca não se contaminar com as coisas do mundo. Quem tem esse selo, ele passa a andar em santidade. Eu gostaria que vocês colocassem em pé, por favor. Quero que aí no seu lugar você feche seus olhos agora. Sabe, gente, hoje é a noite de a gente refletir um pouco sobre essa palavra. Será que nós temos sido autênticos? Temos esse selo de autenticidade? Ou temos praticado a pirataria espiritual? Será que nós fomos selados pelo Espírito Santo e temos esse selo? Será que nós talvez tenhamos entristecido o Espírito Santo? Como têm sido os nossos atos, as nossas atitudes diante de Deus? Sabe, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo tem intenso ciúme de nós. E se nós somos selados com o Espírito Santo, nós precisamos ter essa evidência na nossa vida, a ponto das pessoas olhar para a gente e não ver as nossas atitudes, mas ver o Senhor a quem nós pertencemos através das nossas atitudes. E aí no seu lugar eu gostaria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo teu amado Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque Ele é o penhor de que tudo que o Senhor tem é nosso. Obrigado porque o Senhor nos deu como garantia, Jesus. Nos deu o Espírito Santo como garantia da tua promessa na nossa vida, de que um dia o Senhor virá buscar a tua igreja, Jesus. Pai, nós somos a tua noiva, Senhor. Nós esperamos a tua vinda, Jesus. Pai, que o Espírito Santo possa testificar na nossa vida nessa noite, que nós somos filhos do Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, através das nossas atitudes, engrandecer o teu nome, ó Deus. Que nós venhamos ser sal da terra e luz do mundo, por onde a gente for, ó Deus. Que a gente venha resplandecer, não a nossa glória física, Senhor, mas a glória que há em nós, da tua presença na nossa vida, Jesus. Que venhamos ser sal da terra e luz do mundo, Jesus, por onde a gente for. Não somente aqui dentro do templo, na igreja, Pai, mas que venhamos ser igreja fora da igreja. Deus, que venhamos refletir, ó Deus, a tua glória lá no trabalho, lá na nossa casa, com os nossos pais. Lá, ó Deus, aonde nós formos, que nós venhamos refletir a tua glória em nós. Pai, que nós venhamos, Deus, refletir esse selo de autenticidade, de originalidade, Deus, do Senhor na nossa vida.
Que teu Espírito Santo, Jesus, nessa noite, Deus, possa testificar que nós somos teus filhos. Pai, que o Senhor, Deus, possa escrever uma nova história na nossa vida, Senhor. Nós somos, Jesus, cartas do Senhor para esse mundo, para que nós possamos revelar o Senhor, Deus, neste mundo por onde nós formos. Para que nós venhamos, Deus, não escrever uma história própria, mas que o Senhor possa escrever a nossa história, Jesus, que venhamos ser uma carta do Senhor para esse mundo, por onde nós formos, Jesus. Pai, como Jesus foi uma carta do Senhor, de remissão, de redenção, ó Deus, para nós pecadores, que nós venhamos refletir a glória de Jesus, ó Deus, nas nossas vidas, que nós venhamos resplandecer, ó Deus, o Senhor em nós, que as nossas atitudes reflitam, Senhor, quem nós somos de verdade, que os nossos atos, Senhor, possam resplandecer a Tua glória em nós. Pai, que nós venhamos ser, ó Deus, autênticos, verdadeiros, Deus, não fingidores, não, Deus, praticando a pirataria espiritual, mas que venhamos refletir a originalidade do Senhor, venhamos ser cristãos autênticos, verdadeiros, Senhor, por onde nós formos. Pai, que o ato, Senhor, de andar em santidade, Pai, possa ser um ato de gratidão na nossa vida, que nós venhamos entender quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Pai, que quando nós entendemos isso, Jesus, os nossos atos possam ser um ato de gratidão, Deus, e possamos então andar em santidade, pelo fato, Senhor, do Senhor ter nos aceitado, o Senhor ter nos redimido, Senhor, o Senhor, Deus, ter perdoado os nossos pecados, que nós possamos andar em retidão, Senhor, em santidade, como um ato de gratidão ao Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Pai, se há alguém aqui nessa noite, Jesus, Pai, que talvez tenha tido dificuldade para andar em santidade, Pai, que o Senhor possa revelar para ele, Senhor, para ela nessa noite, a Tua glória, que possamos viver intensamente no Senhor. Pai, que os nossos atos, Senhor, não sejam forçados. Pai, que nós não venhamos forçar nada, Senhor, mas que seja algo natural de nós. Que os frutos do Espírito Santo na nossa vida possa produzir naturalmente. Que quando as pessoas provarem nós, serem injustas conosco, ó Deus, elas possam sentir, Deus, não o nosso gosto, mas o gosto do Senhor que há em nós. Que os frutos do Espírito Santo na nossa vida possam refletir, Deus, a Tua presença na nossa vida. Possam refletir esse selo do Espírito Santo que há em nós. E que quando o Senhor voltar, ó Deus, para buscar a Tua igreja, que nós venhamos estar com esse selo de originalidade. Ou que quando nós morrermos, Senhor, Pai, e nós então nos encontrarmos com o Senhor, nós possamos ter esse selo, Senhor, Pai, o selo do Espírito Santo. E quando o Senhor for abrir esse selo, Senhor, Deus, o Senhor possa ver, Jesus, Pai, um selo original, um selo, Senhor, não falsificado, Jesus, querendo aparentar algo para as pessoas, porque nós não podemos esconder nada do Senhor, mas que nós viemos revelar, Deus, a Tua glória, sejamos autênticos, Senhor, que as máscaras venham cair diante do Senhor nessa noite, e que venhamos ser autênticos, Deus, verdadeiros, filhos do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar o salve de palmas, Senhor, amém?